Se você acha que mindfulness, que a prática de mindfulness é você focar ou esvaziar a sua mente, talvez você não esteja errado por um acaso. Pode ser, e muito provavelmente é, que você tenha sido mal informado. Bom, afinal de contas, o que é mindfulness? Porque muita gente entende esse conceito de uma forma errada e equivocada. É o que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo hoje. Na verdade, esse vídeo é uma grande aposta para que a gente possa elevar um pouco o nível do entendimento do que é mindfulness, principalmente em práticas clínicas. Eu vejo que muitos estudos têm saído nos últimos anos, nas últimas décadas, e eu percebo que muitas vezes a prática ela é reduzida a apenas um relaxamento. Ela é reduzida a apenas você tentar levar uma calma para o seu paciente, você tentar fazer ele se sentir calmo. Faz 3 respirações para você aliviar esta sensação de ansiedade. Tenta praticar observando a sua respiração, tenta se acalmar. E o que acontece, e eu tenho visto isso com alunos e com a própria prática clínica, é que muitas vezes o paciente falha em conseguir sustentar esta calma. E o que acontece é que isso gera uma frustração, que de longe nunca foi o real objetivo da prática de mindfulness. Então, como uma forma de trazer um ponto a mais para tudo que é discutido na internet, para todos os vídeos que tem tentando ensinar o que é a prática de mindfulness, e muitos deles com uma ótima intenção, diga-se de passagem, eu gostaria de trazer aqui já alguns contrapontos para que a gente realmente eleve o conhecimento e traga para mais pessoas o conhecimento necessário para que elas entendam realmente como esta prática pode ajudar em suas vidas. Bom, para começar, vamos começar. Muita gente tem praticado mindfulness ultimamente. Eu tenho percebido que muitos aplicativos têm surgido nas últimas décadas, muitos cursos têm falado da prática também, muitas pessoas têm se interessado pela sua própria prática pessoal também de mindfulness, tentando, de certa forma, estar mais presente, mas ainda assim com uma sensação de talvez eu esteja fazendo isso errado. Será que é só prestar atenção na minha respiração mesmo? Minha mente começa a divagar para vários lados. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E isso, às vezes, acaba gerando uma frustração e até um sentimento de culpa dentro delas também. Mas isso acontece não porque a mente não fica focada, e a gente vai entender um pouco mais que esse não é o grande ponto do mindfulness. Isso acontece porque os pensamentos continuam vindo, os pensamentos continuam surgindo, a sua atenção continua escapando o tempo inteiro. Nós chamamos isso dentro do MBCT de uma mente ruminativa, de uma mente que se espalha também. E aí já de antemão, para não gerar muita enrolação, que eu gostaria que este vídeo fosse realmente direto ao ponto, estes pensamentos continuarem surgindo e esta mente que se espalha é um processamento natural da nossa mente. Nós não vamos conseguir esvaziar a nossa mente como muitos deixam a entender que vamos conseguir. O ponto não é esvaziar a sua mente, nem é algo que nós devemos buscar. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre este mito de esvaziar a mente, com muitos detalhes. Eu vou deixar aqui no card, caso você se interesse. Caso você tenha interesse nesse tipo de assunto também. O que eu quero mostrar para você é que o problema não é a forma como o mindfulness necessariamente foi explicado para você. O grande problema é que quando nós entendemos essa definição e colocamos como intenção da prática focar a nossa mente e tentar esvaziar qualquer pensamento que surja na nossa cabeça, nós vamos ser conduzidos a uma espécie de fracasso. A prática não tem que ter como intenção exatamente isso. A prática não precisa ter como intenção exatamente isso. E qual que é o ponto? Quando a gente aprende que mindfulness é foco, algumas coisas vão acontecer. Duas coisas principais vão acontecer quando a gente coloca essa intenção de que eu tenho que focar a todo custo. A primeira coisa que vai acontecer é que a prática ela vai passar a ser uma constante tentativa de controle. O que isso quer dizer? Quando você sentar para meditar, já com essa ideia de que você precisa manter a sua intenção no lugar certo, você vai tentar controlar a sua mente a todo custo. E aqui eu quero já deixar um parênteses, entenda, não é que você prestar atenção na sua
respiração ou no objeto de meditação que você estiver usando, e aqui já vale ressaltar, já desfazer alguns mitos, a respiração é apenas um dos objetos de meditação que você pode ter. Não é um único. Você consegue fazer a prática lavando uma louça, você consegue fazer a prática andando de carro, fazendo a sua caminhada, fazendo os seus exercícios. Existem diversos métodos para você conseguir realizar a prática de mindfulness da forma adequada. O ponto é, quando você coloca uma atenção rígida, um foco rígido na sua respiração ou em qualquer outro objeto de meditação, você vai ter uma tendência a querer controlar aquilo a todo custo. O que isso significa na prática? Significa que toda vez que a sua mente se desviar daquilo, você naturalmente vai se sentir frustrado, você vai sentir que você não está fazendo a prática da forma certa, você vai sentir que alguma coisa está errada ali com você. E o grande ponto não é esse. A sua mente se dispersar, a sua mente se espalhar, como nós gostamos de falar, costumamos falar dentro do MBCT, é algo totalmente natural. A nossa mente tem uma tendência a realmente se espalhar e a se distrair. O X é o que eu faço com essa distração. Perceba que talvez eu observar essa distração como uma parte da própria prática é realmente a própria prática de mindfulness. Eu observar que eu me distraí. Então aqueles pensamentos de eu não consigo, minha mente é agitada demais e isso não é para mim, vão te conduzir a se afastar mais da prática. E é exatamente neste ponto, quando a sua mente começa a se distrair, você começa a perceber que a sua mente está se distraindo, que você começa a entrar realmente no que é o mindfulness e começar aos poucos a absorver o real benefício disso para a sua vida. Uma segunda consequência, ainda mais sutil e ainda mais grave, desta confusão, é que ela não afeta só quem pratica sozinho, ela também afeta o contexto clínico. Alguns pacientes, e aí é importante para os psicólogos e terapeutas que estiverem me assistindo, alguns pacientes vão passar a achar que precisam dominar a sua mente, precisam controlar a sua mente. E perceba, muitos pacientes vão chegar para nós com aquela sensação de sofrimento muito intensa, natural, faz parte da natureza do nosso trabalho lidarmos com este sofrimento, lidarmos com esta dor que os pacientes trazem e fazermos eles entenderem e compreenderem como lidar com isso. Isto faz parte da natureza do que é ser psicólogo e terapeuta. O ponto é, eles chegam achando que a prática de mindfulness vai fazer eles domarem a sua mente. Domarem a sua mente para uma espécie de bem-estar superficial. Eu tentar fazer com que a sua mente pense em coisas positivas, somente se sinta bem, somente sinta coisas boas, e nós sabemos que isto é impossível. Nós teremos também momentos desagradáveis, nós teremos também momentos neutros. O nosso corpo vai se sentir de diversas formas, a nossa mente, as nossas emoções, elas tendem a flutuar em velocidades impressionantes. E o grande X é que nós devemos, na verdade, ensinar os nossos pacientes a aprenderem a lidar com esta mentalidade, a lidar com os conteúdos emocionais que surgem em suas mentes, e não a controlar elas. Então, uma das consequências de você ensinar mindfulness apenas como uma ferramenta de foco e uma ferramenta de esvaziar a mente é que os nossos pacientes vão ter uma tendência a quererem dominar as suas mentes, e isso faz com que o sofrimento aumente ainda mais. Então, uma ferramenta que deveria aliviar o sofrimento acaba virando uma fonte de cobrança ainda maior, mais uma fonte de cobrança, e isso é extremamente problemático. E o que muda quando você entende o mindfulness de verdade? Aqui eu vou falar de alguns pontos. O que vai acontecer quando você entende o mindfulness de verdade? Bom, o primeiro ponto é que você vai entender que foco e consciência, eles não são necessariamente a mesma coisa. O foco é você estreitar a atenção em um único objeto, mas a consciência daquilo é algo diferente. A consciência vai ser a sua capacidade de perceber o que está acontecendo na sua experiência como um todo, inclusive quando o foco se perde. Aqui é o X que eu gostaria de falar para você. Eu acho que se você levar este entendimento de tudo que eu estou falando aqui, já bastará para que este vídeo atinja o real objetivo que eu tenho enquanto eu estou fazendo ele, publicando ele aqui,
para aumentar o nível do nosso entendimento de mindfulness. Eu quero que você entenda que quando a sua mente dispersa e você percebe que ela dispersou, este já é o grande fundamento, este já é o grande alicerce da prática de mindfulness. Você começar a notar que a sua mente está dispersando, que você está ficando desatento, que a sua mente está indo para lugares, seja para o passado, para o futuro ou para qualquer pensamento. Você notar que os pensamentos estão pulando na sua mente. Então, você ter consciência é diferente de ter foco. Durante a prática de mindfulness, nós vamos trabalhar os dois. Nós vamos trabalhar o foco na sua respiração para que a gente consiga perceber quando a mente está distraindo. Então perceba, é muito sutil a diferença. A mente se distrair não é um problema. A mente se distrair e eu perceber que ela está se distraindo é o grande ponto de atenção que eu preciso ter na prática. Porque nós temos uma tendência a viver em piloto automático durante os nossos dias, com uma certa frequência, nós nunca percebemos que a nossa mente está se distraindo. Um pensamento pulando ao outro sem nós percebermos. Então a prática é exatamente este ponto. Um dos pontos da prática é exatamente este, eu perceber que a minha mente está se distraindo. Você pode estar muito focado em alguma coisa e ainda assim totalmente inconsciente dos seus padrões mentais. Isso acontece muito em trabalho, em exercício, onde eu estou focado em uma atividade, mas os meus pensamentos estão pulando de momento a momento, de pensamento em pensamento, gerando uma cadeia que às vezes faz a gente se perder totalmente naquilo que nós estamos fazendo. Então o mindfulness ele não vai começar quando a sua atenção estiver totalmente estável, ele vai começar quando você perceber o que está acontecendo do jeito que está, da forma que está, seja agradável, desagradável ou neutro. O erro mais comum sobre mindfulness não é só a mente se dispersar. O erro mais comum sobre mindfulness não é a gente acreditar que a mente não tem que se dispersar. A mente humana, ela foi feita para se dispersar. Nós construímos sociedades, nós nos construímos como seres humanos com esta mente imperfeita mesmo. Isto não é uma falha, isto é um funcionamento natural da nossa mente. Então o erro não é você perceber que a sua mente se dispersou. O erro real, na verdade, é você não perceber que a sua mente se dispersou e continuar a sendo levado por ela, gerando o piloto automático. Aqui eu também gostaria de deixar um outro ponto de atenção. Muitos dos nossos hábitos negativos, aqueles hábitos que não gostamos que existam, nascem a partir do momento em que nós não percebemos que a nossa mente se dispersou e ela nos leva para lugares cada vez mais e mais e mais desagradáveis e profundos. E isso faz com que a gente gere hábitos negativos dentro do nosso próprio comportamento, dentro da nossa própria cognição também. Como, por exemplo, hábitos que às vezes não gostamos, como procrastinar, como acabar reagindo de uma forma inadequada também a uma situação desagradável, querendo que o mundo externo se adapte ao nosso bel prazer, às nossas vontades. Isso também é uma forma de hábito negativo. Então tudo isto é o piloto automático em ação. Mas nós só conseguimos quebrar este piloto automático quando nós percebemos que os nossos pensamentos pulam de momento a momento. E nós conseguimos isso através da prática de mindfulness, que perceba, não é só focar. Eu sei que eu estou sendo meio repetitivo, mas isto é muito importante. Não é só focar a sua mente em alguma coisa, mas é você perceber que a sua mente está se distraindo e retornar a sua mente para o seu foco de atenção. O perceber que a sua mente está se distraindo não é uma falha, eu gostaria de reforçar isto. É exatamente um dos fundamentos da prática de mindfulness. Então, o mindfulness ele não vai treinar uma permanência perfeita, ele vai treinar a sua percepção, a sua consciência, ele vai treinar a sua capacidade de perceber que a sua mente dispersou, que a sua mente saiu, que a sua mente foi para algum lugar, foi para algum pensamento, e você poder retornar isto, retornar a sua atenção para o momento presente, para o seu objeto de respiração. Perceber que a dispersão já é prática. Aqui também está um ponto que muda tudo. No momento que você percebe, eu me perdi em pensamentos, isso já é atenção plena acontecendo. Não é um atraso na prática, não é um erro e não é algo a ser corrigido também. É exatamente como se fosse um treino de um músculo. É exatamente o músculo que está sendo treinado. Só que ao invés de ser um músculo físico, é o seu músculo mental. Você está criando sinapses mentais que fazem você perceber
quando a sua mente está dispersando. E isso realmente vai te trazer um foco real, uma consciência real e uma presença real para a sua vida que muitas práticas não conseguem trazer. Você precisa alinhar o mindfulness, as práticas de meditação à sua vida para que você consiga retomar o controle da sua vida. Nós passamos muito tempo distraídos. As distrações estão em todo lugar, na verdade. E o ponto do mindfulness é você conseguir treinar esta habilidade de retornar, de perceber que a sua mente se distraiu e retornar. Mas não retornar de uma forma com culpa e frustração, mas retornar de uma forma compassiva. Mas isso já é um tema um pouco mais aprofundado para a gente lidar aqui. Aqui eu gostaria de trazer um pouco mais de luz ao que realmente é o mindfulness e a importância de você perceber que quando a sua mente se distrai, isto não é um problema, você não está quebrado, você não está fazendo isso errado. Esta é a verdadeira prática. E aí um outro ponto é o impacto clínico dessa mudança de entendimento. Quando alguém entende isso de verdade, algo começa a mudar. Quando você percebe que, primeiro, que os seus pensamentos pulam de lugar para lugar, e segundo, que você pode e tem esse poder de pegar a sua atenção daquele pensamento que pulou e voltar para o seu objeto de meditação. Perceba, isso é uma habilidade que é treinável. A gente treina em protocolos clínicos de mindfulness baseado em terapia cognitiva e outros protocolos também, onde eu posso falar sobre esses protocolos e tudo sobre isso, outro vídeo também aqui no canal. Se você tem interesse, inclusive, em saber este conteúdo, um pouco da história do mindfulness clínico, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou ter um prazer em responder você e fazer um vídeo bem completo sobre a história do mindfulness, tanto no Oriente quanto aqui no Ocidente. A gente pode fazer uma mescla geral deste assunto. Mas voltando aqui para o nosso foco do vídeo. O que acontece? Algo começa a mudar internamente dentro de você, ou se você é psicólogo e terapeuta e está aplicando isto em alguém, você vai perceber que este é o processo de mudança que começa a acontecer na vida da pessoa. Ela vai parar de se atacar por não conseguir focar a sua atenção. E ela vai começar a reconhecer os seus próprios padrões automáticos. Ela vai começar a ver os padrões automáticos que estão regendo a vida dela. Ela passa a ver a pensamentos como eventos mentais, como o que eles realmente são. E as emoções como processos também. E vai perceber que as suas reações, eles são ciclos, são hábitos que foram criados e não falhas pessoais. E aqui um ponto importante também. Estes ciclos, estes hábitos mentais podem ser mudados. A prática te ensina que todo padrão que você reconhece como negativo, que faz mal para a sua vida, pode ser alterado. É um caminho fácil? Talvez, já te adianto que exija uma certa disciplina. Desenvolver mindfulness exige uma disciplina. É por isso que muitas vezes as pessoas meditam sozinhas e não conseguem ter a disciplina adequada para ter a consistência correta, para conseguir ter o real benefício da prática, como conseguir retomar o controle da sua vida, parar de reagir negativamente, parar de sofrer desnecessariamente, parar de sentir sofrimento a mais do que o necessário. E é para isto que exige o treinamento. Os treinamentos de 8 semanas, eles foram desenvolvidos para você conseguir ter esta consistência, para você conseguir desenvolver a habilidade e desenvolver o hábito da prática de mindfulness, tanto formal quanto informal, no dia a dia, nas suas atividades rotineiras, no seu trabalho, enfim, durante a vida, como um modo de viver mesmo. E também ressalto que o mindfulness, que é validado cientificamente, é exatamente este dos treinamentos de 8 semanas, como o MBCT, o MBSR, o MSC também, o Mindfulness baseado em autocompaixão também. Então o que acontece? Quando você passa a ver, quando seus pacientes ou você passam a ver os seus pensamentos como eventos mentais, isso vai reduzir a sua culpa interna, vai reduzir a sua autocrítica também e a sua evitação, aquela ruminação mental que tem uma tendência a te colocar numa espiral de exaustão, vai começar a diminuir. E, consequentemente, a sua autonomia emocional vai aumentar, porque você vai perceber que os seus pensamentos estão dispersando e você vai desenvolver o hábito e a força para conseguir retornar isto para o seu ponto. E, atenção, para o seu objeto de meditação. É claro, essa prática ela vai se desenrolar na vida. Toda vez que você estiver em uma situação difícil, você vai conseguir retornar ao seu centro para conseguir ter não uma reação, mas uma escolha emocional adequada
para aquilo que você está vivendo. Ao invés de você reagir de uma maneira que não é muito boa nem para você e nem para as pessoas ao seu redor e acabar gerando mais sofrimento. Na clínica, essa distinção faz total diferença e é muito importante que a gente deixe isto claro para os nossos pacientes, para as pessoas para quem nós estamos instruindo a prática de mindfulness também. Você dispersar a sua atenção não é um problema. É um dos objetivos da prática, você conseguir observar que a sua mente está se distraindo. E onde o MBCT entra nesta história? O MBCT nada mais é do que a terapia cognitiva baseada em mindfulness. O MBCT ele foi construído a partir do MBSR, que é o protocolo clássico de mindfulness para redução de estresse, criado por Kabat-Zinn na década de 70 e é praticado até hoje em diversas universidades e institutos de meditação sérios também. O MBCT é a prática clínica normalmente desenvolvida por psicólogos, né? Geralmente psicólogos que podem aplicar o MBCT. Ele é apenas uma âncora inicial. O treinamento ele é uma âncora inicial para você treinar a estabilidade e treinar a consciência, o desenvolvimento da consciência. Ele acontece em 8 semanas estruturadas, onde em cada semana você vai ter uma aula, uma prática em grupo. Com o decorrer da semana você vai ser orientado em práticas individuais. Todos os estudos sérios de mindfulness, eles utilizam o MBCT como modelo padrão para o desenvolvimento destes estudos. E os benefícios são inúmeros: redução de estresse, redução de recorrência de depressão, redução dos próprios quadros depressivos também, diminuição de ansiedade, entre outros, né? Cada ano saem estudos novos mostrando que a prática de mindfulness ela é adequada e traz muitos benefícios para a nossa saúde mental. Porém, desde que praticado dentro do contexto clínico certo, como nestes treinamentos de 8 semanas, por exemplo. Então, este protocolo, né, por isso esse protocolo ele vai trabalhar em ciclos, não em controle. Nós não vamos aprender a controlar a nossa mente, nós vamos aprender a desenvolver a estabilidade de retornar a nossa mente para o nosso foco, sejam em situações agradáveis, desagradáveis ou neutras. E isso vai ser independente de força de vontade, sim algo mais relacional. Então, resumindo tudo, o mindfulness ele não é algo para você manter o foco, mas sim você perceber a sua experiência, você perceber o que está acontecendo ali naquele momento. A distração que vai ser percebida, ela é um sinal da prática funcionando e não necessariamente um erro. E dentro do MBCT, o protocolo o treinamento, o programa de 8 semanas, você vai entender que a consciência ela vem antes de qualquer tentativa de controle. O ponto não é você controlar nada, mas é você ter consciência do que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante, tudo que eu falei aqui, para que a gente consiga elevar um pouco o nível do entendimento do que é mindfulness. Talvez um vídeo que elucide um pouco mais, pelo menos esta é a minha intenção inicial. Se você tem alguma dúvida, eu acho interessante você deixar aqui nos comentários, talvez a gente consiga elaborar mais vídeos nesse sentido e trazer mais conhecimento aqui para dentro das redes sociais sobre o que realmente é o mindfulness e como ele pode, de fato, ajudar você a construir a vida que você quer viver. Como próximos passos, se isso clareou para você de alguma forma, talvez o próximo passo não seja você tentar se concentrar mais e nem se esforçar tentando fazer algo direito, esquecer esse conceito de direito, ou de certo ou errado. Uma das atitudes fundamentais do mindfulness, como descrito por Kabat-Zinn no seu clássico livro Viver a Catástrofe Total, é que nós devemos lidar com as nossas experiências sem julgamento, com uma mente de principiante. Talvez seja a hora de você aprender como observar a sua mente sem brigar com ela. Quanto mais brigamos com a nossa mente, mais ela fica afetada, mais as emoções afloram e talvez pior o nosso quadro fique. Pior aquela sensação desagradável fique. Quanto mais brigamos com ela, pior fica. Mas quando nós passamos a lidar de uma forma diferente, com mais aceitação, sem julgamentos, sem lutar contra a nossa própria mente, algo paradoxal começa a acontecer. Os nossos sintomas vão aliviar, o nosso bem-estar vai aumentar e, consequentemente, nós podemos passar a ter aquilo que eu acho que, se não todos, mas muitos de nós almejam, que é ter um pouco mais de paz. É exatamente aqui que a prática de mindfulness começa. Mas é claro,
se muito bem explicada. Não é algo tão simples quanto você prestar atenção na respiração. Ela exige um processo, ela exige uma continuidade, ela exige um programa que seja adequado às suas necessidades e que realmente gere a mudança necessária. Não é à toa, se fosse tão simples assim praticar mindfulness, muitas pessoas conseguiriam, seria fácil. E talvez nem tantas pessoas tivessem problemas de ansiedade, de depressão. Afinal de contas, bastaria você prestar atenção na sua respiração. Os programas mostram que a realidade é outra. A gente precisa de consistência, precisa de uma disciplina, precisa talvez de um grupo de apoio realmente que nos ajude a fazer com que a prática seja praticada da forma adequada, com processo, com treinamento, com programa, e que com isso a gente consiga realmente ter os benefícios que nós precisamos e que nós buscamos tanto para as nossas vidas. Bom, acho que eu já me estendi demais, esse vídeo já está com quase meia hora. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha também com quem você acha que vai se beneficiar deste conteúdo, e qualquer dúvida ou sugestão de tema, pode enviar aqui nos comentários, que eu vou ter um prazer em responder e, quem sabe, produzir mais conteúdos dessa natureza aqui para você. Forte abraço e até mais!